né, que você citou a questão do desenvolvimento humano de uma forma geral, né? Isso. Vamos começar falando, né, da dependência emocional. Uhum. Acho que esse é o grande ponto aí para a gente chegar, né, na dependência química, como que isso se entrelaça. E eu quero explicar um pouquinho, né? Quero explicar um pouquinho como que essa dependência emocional se forma, né? A dependência emocional, ela tá para todos nós. Chegando, né, já lançando uma bomba. Todos somos dependentes emocionais em algum momento. Principalmente no primeiro momento da nossa vida, quando somos crianças, né? Nascemos dependendo do outro. Somos os únicos seres que, se não tivermos o outro para nos cuidar, podemos morrer, né? Nós dependemos do outro para viver. E quando crianças, dependemos daquele que nos cuida, pode ser pai, mãe, ou avó, avô, enfim, aquelas pessoas que são nossas primeiras referências. Elas precisam nos dar uma sustentação psíquica. Por isso que dependemos emocionais, né? Já chegamos no mundo dependendo emocionalmente. O que é essa sustentação psíquica, né? Direcionamentos, né? Assim, quando crianças precisamos de direcionamentos, né? De dizer o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, né? Nós nascemos sem saber de nada. Eu ainda não sei nem que eu sou uma pessoa. Eu começo a descobrir de acordo com o meu desenvolvimento, né? Que tem aquela primeira fase do espelho, quando é a primeira vez que eu me olho, né? E aí eu vou descobrindo que aquele outro ser que eu estou vendo sou eu. Primeiro a gente não entende muito bem. Então a gente começa assim, né? Dependendo emocionalmente, né? Daqueles que estão como nossas referências. E aí vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos começando a apresentar nossas necessidades, nossos desejos, né? O que eu quero, o que eu não quero, o que... Primeiro são as necessidades básicas, fisiológicas, né? Fome, sede, frio, calor. E depois, conforme vamos crescendo, vamos, né, desenvolvendo nossos outros quereres. Então, a gente vai começando a entender, né, que eu sou uma pessoa, eu sou um sujeito, eu tenho desejos, eu tenho vontades, e tem, né, o outro ali para poder me amparar de alguma forma. Então, vamos nos desenvolvendo e entendendo, começando a entender tudo isso, as coisas da vida, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Existe uma dificuldade, né, nas relações de conseguir entender que aquele serzinho, né, pequeno, ele veio para o mundo, né, e não para mim, né? Por exemplo, eu tenho um filho pequeno e eu preciso entender que ele veio para viver no mundo, não somente para mim. E muitas vezes a gente encontra essas dificuldades nas relações, né, de conseguir separar isso. Porque inicialmente a gente pensa que, né, aquela criança é nossa. Eu preciso proteger, eu preciso cuidar, essa criança depende de mim, né? E aí começa, né? Muitas vezes até, Zander, quem apresenta, né, essa dificuldade de fazer essas separações também já sofre, né, de padrões, né, dependentes, vamos dizer assim, né? Nós herdamos também padrões anteriores, né, de funcionamento da família. Então, tudo isso vai influenciando, né? São vários fatores que podem contribuir para uma dependência emocional. Por exemplo, tem dois fatores, né, assim, importantes que podem contribuir, que eu vou falar aqui, que é a sensação de desamparo, de abandono, né? Todos nós podemos, em algum momento, passar por essa sensação, né? Mas quando isso acontece de forma repetida ou de forma mais grave, isso vai, né, nos marcando de forma também mais forte, né? Então, vamos crescendo, né, com essa marca, né, do desamparo, por exemplo. E aí,
quando crescemos, né, repetimos esses medos, né, nas outras relações. Por exemplo, e aí desenvolve uma dependência emocional, né? Por exemplo, me relaciono com uma pessoa e eu começo a ficar com medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser desamparada. E aí eu começo você, a você, fazer tudo por aquela pessoa. Fala. É porque eu não tô te não, vendo, é tão estranho. Fala. é, você ainda não está me vendo, né? Você Não. conseguiria dar um exemplo assim de como poderia ter um marcador desse, né? De algum trauma que poderia significar o abandono ou o desamparo? Como isso mais ou menos é desenvolvido? Em que situação mais ou menos? Tem algum exemplo? Então, podem ter várias situações. Por exemplo, né, uma criança que está sempre sendo esquecida na escola, por exemplo. Sempre é a última a ser buscada, né? Daqui a pouco os pais esquecem. É, uma falta de atenção, né? Porque às vezes a criança só precisa de meia hora de atenção. Vou brincar aqui meia hora, né? Mas só os pais estarem no celular o tempo todo, isso já é uma forma de abandono também. Sim. É porque Entendeu? eu Então, estava assim, tem pensando. várias situações que vão marcando, entendeu? É, é A porque pessoa. hoje porque isso pode se tornar uma linha muito tênue, né? De tipo, já teve aquelas discussões, tipo assim, a criança está chorando, você tem que correr ali para socorrer. Não, mas ela não pode chorar um pouco, né? Qual é o Uhum, tempo realmente, né? E aí você está dando alguns exemplos que nos ajudam, porque a gente pensa sempre nos extremos. Eu lembrei, quando você falou agora também, de casos que são bem recorrentes, inclusive talvez acho que Rio ou Brasil, de crianças esquecidas de dentro de carro. E as crianças sim, morrem. Esse é um extremo, né? Que, enfim, a esse criança é um morreu, não extremo, tem é nem. uma tragédia, É, né? Aí chega uma tragédia, uma criança esquecida dentro de carro chegando à morte, né? Já vi alguns casos assim. esses extremos são fáceis de identificar, porque foi correndo para socorrer, a criança não teve nem tempo de chorar, né? E o Sim, outro é o extremo da criança que morre, né? E assim, o que eu estou falando isso que é exatamente. difícil você entender. E aí você está citando esses exemplos aí do tempo de qualidade, da repetição de esquecer na escola, né? Sim, Vai criando aquela exatamente. sensação que vai ficando por último, vai vendo ali os pais de todo mundo chegando, isso se repete, né? Sim, exatamente. E aí, conforme, assim, esquecer na escola uma vez, ok, acontece. O problema é repetidas vezes, porque aí vai marcando, Sim, entendeu? Então, se acontece de uma forma repetidamente, isso aí sim que começa a causar o trauma, né? entendi. O trauma, ele se dá pela repetição. Então, assim, então esse é um dos fatores, né? Eu falei de dois fatores, e aí o outro fator é o contrário, que é o excesso de zelo, a superproteção. Por exemplo, aquela criança que é cuidada dentro de uma redoma, nada pode acontecer, né? O excesso, né, de cuidado, de olhar, e aí a criança não pode chorar um minuto. E esse excesso também pode causar dependência emocional. Por quê? Porque começa a se crescer uma pessoa insegura, né? Tem sempre alguém tomando a sua frente. Aquela pessoa não consegue ser ela, não consegue tomar a frente de nada, não consegue tomar decisões de nada. Então, ela fica ali na dependência que o outro tome a frente, na dependência que o outro faça por ela, que tome decisões. Então, cresce uma pessoa insegura, com medo, sempre esperando pelo outro, que o outro diga alguma coisa, está sempre na dúvida, não consegue decidir nada. E aí é outro desafio, né, Natália? Porque essa ideia de repente, você estar presente demais pode dar a sensação de que você está realmente ali dando que ela precisa. Não, olha, eu sou muito presente, mas presente Exatamente. demais, Aham. né? E aí, Exatamente. no momento E que aí a ela gente começa chega ali. até no título aí da live hoje, né? A dor de amar demais, Isso. Isso né? aí. Que também pode causar. Então, assim, é uma linha muito tênue. É muito difícil isso, né? Então, assim, nós, seres humanos, a gente precisa crescer sendo amparados, mas também sabendo que há falta.
a falta às vezes. Às vezes vai faltar alguma coisa. Não tem como ser completo em tudo, né? Então, é tentar chegar nisso. E às vezes é muito difícil. Então, assim, muitas pessoas desenvolvem a dependência emocional porque chegar nesse equilíbrio, né, é muito difícil mesmo. Então, assim... A gente não aprende isso, né, Natália? A gente não aprende isso, né? Como educar, né? Como dar esse limite, como promover a autonomia, né? Exatamente. Aprende, não estuda sobre isso, né? Não viemos com manuais, né? Então, a gente vai aprendendo no decorrer da vida e às vezes pode acontecer, né? Tem lá um evento na escola do meu filho, eu esqueci de mandar a roupinha que ele precisava ir para o tal evento. Isso pode acontecer. Nós não somos livres, né? Não quer dizer que um esquecimento vai causar, né, a dependência emocional. Que é, como eu falei, a questão é as repetições. Né? Quando isso acontece repetidas vezes, aí sim aquela pessoa começa a ser marcada pelo desamparo, por exemplo, ou pelo excesso de mais. Sim. A continuidade daquilo, né? Sim. Continuidade desse comportamento, né? Sim. E aí, o que acontece? Quando crescemos, começamos a nos relacionar com outras pessoas, né, fora, né, as nossas famílias, e a gente repete os padrões que aprendemos, né? A gente se relaciona da forma que a gente aprendeu. E aquilo ali, muitas vezes, eu não percebo como uma relação disfuncional, porque eu aprendi daquela forma. Eu só começo a me dar conta disso quando eu começo a sofrer, de verdade. Aí, posso fazer um parênteses aqui? Pode. Como eu sou um recém-graduando, né? Então, eu estou fresco com algumas ideias que a gente fala, né? Que é o conceito de normalidade, que é algo que acontece muito, não é o mesmo conceito de ser saudável, né? Então, ou seja, aquele padrão que é normal num ciclo familiar não significa que é saudável. É normal isso aqui na nossa família, é normal acontecer, né? Então, assim, está normalizado, mas não significa que isso é saudável. Sim, exatamente. Tudo bem? Para dar uma compartilhada aqui na live, que eu esqueci. Sempre faço isso no início. O Max perguntou aqui, como quebrar padrões? Pergunta difícil. Pergunta do desafio, de 1 milhão. Porque o que acontece? Como eu estava falando, né, muitas vezes a gente não se percebe, né, que estamos funcionando, né, de forma mais adoecida, de forma dependente do outro, e vamos repetindo, né, e a gente só se dá conta quando a gente entra em sofrimento, né, quando o sofrimento chega, né, por exemplo, como eu estava falando no início, né, assim, desses dois fatores que podem contribuir, tanto o desamparo quanto o excesso de zelo, né, isso causa o quê? Um desespero, né, na criança. Quando a criança entra em contato com a possibilidade de perda. Quando eu entro em contato com a possibilidade de perder algo, eu não sei lidar, porque ali eu não estou conseguindo me relacionar direito com aquilo que falta, né? Então, o que acontece? Quando somos adultos e estamos ali numa relação dependente, quando abre a possibilidade de eu perder essa pessoa, eu entro em desespero também. Que é aí que vem todo o sofrimento. Eu vou me dar conta de um sofrimento enorme que eu não sei lidar com a dor da perda do outro. Porque a gente pode perder, o relacionamento pode não dar certo, a pessoa pode sofrer alguma questão que, né, enfim, a gente pode perder de várias formas, né, alguém. Então, a gente não sabe lidar. Quando a gente começa a entender, né, tentando aqui responder a pergunta do Max, quando a gente começa a entender melhor, que aí
a gente vai falar de um amadurecimento emocional, que a gente começa a entender melhor que a possibilidade de perda existe, e a gente vai passar por isso muitas vezes, a gente começa a lidar com essa dor de uma forma melhor, sem entrar em desespero, sem precisar entrar em desespero. De, minha vida acabou, eu vou perder, né? Tem gente que tenta suicídio, tenta, enfim, vai usar droga, né? Então, acho que o amadurecimento emocional pode ajudar a gente a quebrar esses padrões. A tendência, né, como vamos repetindo padrões desde, né, de nossas famílias anteriores, antecedentes, né, a tendência é a gente ir rompendo os padrões, né, conforme, né, a continuidade, né, da família aí. A gente vai começando a, por exemplo, eu tinha um avô que batia muito no meu pai, né? E aí o meu pai cresceu com aquilo e ele entende que, como ele sofreu muito com aquilo, ele não quer repetir isso com os filhos. Mas ele dá umas escorregadas, mas já não bate como o pai dele batia nele. Então, são gerações, né, que vão tentando quebrar alguns padrões, né? Tô lembrando da série Adolescente, né? Você viu, né? Uhum. Ainda não vi. Não, né? Porque o pai Não. tem um relato desse no final, né? Tem um relato exatamente disso que você está falando. Ele relata, né, do que ele recebeu. Ele foi agredido muito pelo pai, né? E ele abandonou o filho, de certa forma, né? Ele abandonou, enfim, né? Ele foi para o outro extremo, né? Sim. Fala um pouco disso, né? Sim. Pois alguém falou para não dar spoiler. Assim, eu ainda não assisti essa série, mas já ouvi comentários, né? E os comentários que eu ouvi, assim, de profissionais, né, falando sobre essa série, é que ali na série aparece muito pouco o que fez construir aquele menino chegar àquele ponto, entendeu? Concordo, eu concordo. Assim, fica uma coisa meio no ar. Mas eu ouvi dizer, se eu não me engano, já vai ter uma continuidade. Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Então pode ser que tenha uma relação disso aí para ser construído, entendeu? Uhum. Sim. Aqui a Marisol falou, ou repete ou repele. Exatamente. Ou a gente repete comportamentos, ou a gente repele. Mas, mesmo assim, quando a gente repele, às vezes a gente, né, pode escorregar em alguns sintomas. Né? Sim. Porque esse repelir pode ser um exagero por outro lado também, né? Sim, exatamente. Por exemplo, se eu sofri muito, ou se eu fui abandonado, se eu me senti ali, né? Se eu trouxe essas ideias esse trauma, né, de abandono, né, de desamparo, eu posso exagerar com o meu filho, né? Exatamente. Porque eu não vou querer aquilo para ele. Então aí eu vou e super protejo. Exatamente. E aí, o repelir, né, também pode entrar aí como um sintoma, né? Se eu vou para o outro extremo, eu também estou ali por esse sintoma, né, agindo de forma disfuncional também. Sim. Né? Sim. E quer falar agora sobre o entrelaçamento aí da dependência química? Então, explica um pouquinho aí para o pessoal o que é a dependência química, né? Acho que é importante. E aí a gente começa a falar desse entrelaçamento da dependência emocional com a dependência química. A dependência química, né, é um transtorno, né? Atualmente ele está classificado como transtorno por uso de substância, né? Porque quando se pensava em dependência química, você estava olhando muito o indivíduo problemático com o uso de substâncias, né? E também na questão de um extremo ali de prejuízo, né, de danos
caracterizado dependente químico. E hoje, né, o transtorno por uso de substância, ele vê o indivíduo ali já causando alguns prejuízos antes de você falar, é um dependente. Ele já começa com abuso, né? E já tem uma avaliação mais cuidadosa, né? Mais precoce. Mas, enfim, quando a gente fala da dependência química, né, é um indivíduo ali que perdeu o controle sobre o uso de substâncias, né, ao ponto de que ele não consegue parar, né, tenta e não consegue, ele tem prejuízos na sua rotina, né, nos seus afazeres do dia a dia, né, prejuízos sendo perda de interesse com atividades que ele fazia, né, atividades de lazer, né, ou sendo prejuízos mesmo com questões financeiras, questões de atraso e faltas, né, de trabalho, né? Então, a dependência química está relacionado, né, ao indivíduo que, por conta do uso, né, de substâncias, começou a ter uma série de problemas na sua vida, né? E também o que caracteriza, né, a tolerância, né, que é a questão de que ele precisa de usar mais vezes, né, ali para o organismo ter aquela sensação, né, como se fosse aquela ideia do remédio que você tomou muitas vezes sem necessidade e ele perdeu o efeito, né, porque o seu organismo ali se adaptou, né, a tolerância é algo mais ou menos parecido com isso, né, e a síndrome da abstinência, né, que não consegue parar, né, não consegue parar. E tem sintomas, né, ao parar, né? Eu lembro de um caso de uma pessoa, né, que trabalhava, tinha uma rotina ali muito bacana e era assim uma pessoa muito legal, um bebedor, né, boa praça, né? E eu lembro que tinha uma situação que foi conversado sobre o casamento dele e eu lembro que conversaram assim para ele: olha, antes de começar o seu casamento, eu queria pedir para você ficar pelo menos meia hora sem beber. E aí ele virou um bicho. Era meia Uhum. horinha. Ele virou um bicho, né? E aí aquilo ali mostrou para mim, né, que era um uso problemático. Você não consegue ficar meia hora, tá sendo um pedido para você meia hora ali, né? Então assim, trabalhava, tinha uma rotina normal, mas não conseguia, né, abrir mão, né, não tinha esse controle, né? Então acho que a É. dependência está Aí mais ou nessas menos horas que a gente vê, né, que se instala, tá instalada ali a dependência isso, química, isso aí. né? E aí, o que que a dependência química faz? Ela nos mantém no lugar de dependente, né? Porque, como o Zander estava falando ali, começa a aparecer uma série de prejuízos na nossa vida. Eu perco o meu emprego, né? Eu vou perdendo uma série de coisas. Não consigo mais morar sozinho, não consigo mais pagar minha conta. E aí eu me mantenho no lugar de dependente do outro, porque aí o que que acontece? O outro toma a rédea da minha vida. Alguém ocupa esse espaço vazio, né? Essa lacuna, né? Alguém, exatamente, alguém ocupa esse espaço, É, né? Então, assim, a gente é até difícil saber, né, o que veio primeiro, sim. né? É Se, verdade. porque muitas vezes, por exemplo, em muitas histórias que eu já ouvi de dependentes químicos, né, a maioria começa o uso na adolescência. Então, assim, na adolescência, a gente ainda está dependente. A gente ainda não conseguiu atingir a nossa autonomia, a nossa né, responsabilidades por Mesmo, uma né? série de coisas. Verdade. Hoje em dia, a maioridade está sendo considerada a partir dos 25, né? O Uhum, desenvolvimento, né, do cérebro, né? Que sim, aumentou até. sim, exatamente. Então, Tá? assim, as pessoas estão ficando até mais tempo agora, né, em Pois casa. isso Antigamente, o fala pessoal muito começava a sobre, trabalhar mais isso, cedo. isso fala muito sobre a nossa sociedade, né? Tá demorando mais para desenvolver, né? Para amadurecer. Sim, sim, sim. É, E aí, o que que acontece? A gente acaba se mantendo no lugar de dependente do outro, né? Muitas vezes se começa a fazer o uso da droga na adolescência, é, e aí eu já venho ali, né, de uma certa dependência do outro. Então, porque
o uso de droga também ele pode vir por uma série de fatores, né? Pelas inabilidades sociais, né? Dificuldade de lidar com minhas emoções, com meus sentimentos, né? Não sei lidar com as frustrações, não consigo me relacionar socialmente, né? Tem aqueles que são mais travados e começam a beber porque beber te deixa mais solto, e aí a coisa começa. Né? Então, assim, existem vários fatores que faz com que aquela pessoa procure, né, a droga. E aí, conforme esse uso vai se intensificando, né, vai ficando mais grave, vai ocasionando vários tipos de perda, e eu vou ficando naquele lugar de dependente. E aí começa o entrelaçamento das relações, né, familiares, né, tanto com os pais ou com esposa, esposo, porque o que acontece? Aquele que convive com um adicto, né, ele começa a achar que ele precisa fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Só que muitas vezes ele está perdido também, não sabe o que fazer. Então ele começa a proteger, né? Começa a facilitar. Se eu disser um não, ele vai entrar em crise aqui, quebrar tudo, então vou dizer sim, eu vou dar né, o que ele quer, porque aí ele fica mais tranquilo, só que aí aquela pessoa vai, pega, sei lá, o dinheiro e vai usar. E aí a coisa vai, né, se agravando. Então, o que acontece? Paga dívida, né? Paga dívidas. Né? E entra ali num papel de facilitador, né? Exatamente. Realmente é uma situação difícil, né? Sim. Porque você vê ali a pessoa correndo risco, né? E aí você entra num ciclo, né? Que é de medo e medo, porque você paga a dívida com medo de acontecer alguma coisa com a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela não aprende com aquilo, não sente nenhum tipo de responsabilidade e reforça, né, o uso, né? Exatamente. Também o medo permanece, né? O medo permanece. O medo permanece, reforça o uso e aquela pessoa, né, que chamamos de codependente, né, aí torna um codependente, ela começa a ter dificuldade também de viver sem cuidar daquela pessoa. Sim. Então, abre ali uma relação, né, de dependência e codependência que, sem perceber, inconscientemente, muitas vezes, né, a pessoa que está ali sofrendo, está embolada com os sintomas, começa a alimentar a doença do outro. Porque eu não sei lidar, não sei o que fazer, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para eu proteger. É uma ação desesperada, né? Exatamente. Uma ação desesperada, né? E ainda tem a consequência, né? Porque quando você tem que cuidar de uma pessoa que está muito doente, né, e tapar uma série de brechas e consequências que acontecem com a recorrência do uso de substâncias, sobra tempo para quê? Né? Sobra tempo para quê? Uhum. Sim. E aí aquela pessoa que está ali super protegendo já não consegue nem olhar para si mesma. Isso. Ela vive em função do outro. Vive em função de saber aonde o outro está, o que está acontecendo, né? O que eu vou fazer amanhã para ele, né, ficar protegido. Então acaba não conseguindo se cuidar mais. E adoece sem perceber. Adoece junto, né, com o adicto. E o que eu acho que é interessante também, Natália, é assim, o hábito, né? O padrão e o hábito, né? E aí entra sempre a questão aí neurológica de funcionamento do cérebro, da adaptação, uma coisa que ele percebeu que é necessária. Aquela pessoa tem a necessidade de repetir um determinado comportamento. E aí o cérebro vai ali e coloca aquela memória de funcionamento automático, né?
Uhum. Esse é um desafio, né, Natália? Porque a pessoa depois está no automático, que aí eu estou um pouco avançando e falando do dependente que entra em recuperação, e o familiar Sim. não. Uhum. Né? Sim, isso é muito difícil, né? Porque assim, a gente fala, o ideal é que a família se trate junto. Porque o que que acontece? O adicto, ele começa a melhorar, e aí o familiar que não está em tratamento, não está percebendo que adoeceu também, não sabe lidar com a melhora. Fica perdido, sem saber o que fazer. Sente falta, né? Sente Daquele falta daquilo adicto, que né? ele precisava controlar. Né? Eu me ocupo de controlar o outro. E aí, quando o outro começa a alcançar uma melhora, uma autonomia, esse espaço fica vazio e eu não sei lidar com esse espaço vazio. E E aí que vem a inconsequentemente, grande armadilha, né? Assim, e aí a família, muitas vezes inconscientemente, começa a atuar, né, para a pessoa voltar sabotar. àquele lugar, né? Sem perceber. Fala, o que É. você fala? Desculpa. Não, porque assim, quando você falou de sem perceber, inconscientemente, é mais ou menos isso que eu ia falar. Por quê? Pode ser uma coisa contraditória, mas você está tão habituado ali que inconscientemente pode criar ali, de repente, na pessoa uma utilidade, assim, uma sensação de que eu estou sendo útil e é, equivocadamente uma sensação daquilo ser uma coisa boa, né? E depois perder a função, perder a utilidade, né? E aí Uhum, é como se fosse uma coisa negativa, né? sim, E a sim. pessoa não percebe isso, né? Então ela perde a utilidade. E agora? E agora, o que que eu faço? Para onde eu vou, né? A pessoa fica ali perdida, O sem bebê direção. cresceu. O bebê cresceu. Exatamente. O bebê cresceu, né? E eu não sei mais o que fazer. Não sei lidar com. Aí falam muito da síndrome do ninho vazio, né? Muitos Sim. pais têm dificuldade de. Pais, avós, né? Quem está nesse lugar aí de cuidador, né? Muitas vezes tem dificuldade de lidar com esse ninho que esvaziou, porque eu vivi em função do outro, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu vou me ocupar de quê? Eu não me preparei para essa saída, né? Exatamente. E E aí, aí, às vezes, começa a sintomatizar, né? Sei lá, fica doente, é, ou atua de alguma forma, assim, entra em conflitos, né? E aquela pessoa que está ali se recuperando, né? Fica com dificuldade de lidar com aquele conflito e acaba voltando ao uso. E são armadilhas inconscientes que a gente não se dá conta, que muitas vezes estou ali, né, entrelaçada no sintoma, no adoecimento, e não consigo sair disso, vira um ciclo vicioso. é. Eu não sei que eu estou vendo a hora aqui, são 9h20. Você acha que dá Já? para falar? É, você acha que dá para falar já assim do que fazer, né? Qual seria a atitude assim mais assertiva assim dentro desse contexto, né? Qual seria o caminho? Então, o caminho é o tratamento, né? Assim, o Max perguntou no início, né? Assim, como quebrar os padrões, esses ciclos, né? Viciosos. E Exatamente. aí, se o adicto está conseguindo ali entrar em tratamento, né? Começar a, a entrar em recuperação, é importante muito que a família também entre em tratamento junto, né? Para conseguir se perceber também. Sim, sim, Né? Assim, claro que às vezes a gente não consegue esse ideal, sim. né? É Porque nem difícil, né, toda para a família, família. nem toda família consegue perceber o seu adoecimento também, né? Porque muitas vezes o dependente químico, ele tá ali no lugar de bode expiatório mesmo, Isso, né? exatamente. Enquanto ele tá ali adoecido, né? O adoecimento familiar não aparece. Agora, quando ele começa a melhorar, o adoecimento familiar começa a aparecer. Sim, Né? Então, o tratamento, assim, o adicto conseguir se tratar junto com a família é essencial, né? Tá
Participando de grupos, por exemplo, né, temos aí vários grupos, tem o AA, NA, e tem os grupos para os familiares também, que é o Naranon, que é do NA, do Narcóticos Anônimos, o Alanon, Falar isso. que é Tem um do grupo aí AA. também, tem um grupo aí também muito grande, né, que trabalha essas questões, que é o Amor Exigente, né? O amor exigente, exatamente. Então, Tem um assim, a trabalho. família começar a participar desses grupos para poder entender que padrões são esses, o que está repetindo, né? Por que não está conseguindo se cuidar, né? Então, o tratamento aí, em primeiro lugar, né, precisa estar em andamento, precisa começar, né? Psicoterapia individual, os grupos, se precisar, terapia familiar, muitas vezes é muito importante também, né? Sim, sim. E aí precisa, às vezes, é difícil, às vezes, você encontrar um espaço, né, enquanto profissional, para abordar ali aquele familiar e conscientizar ele, né? E a gente Uhum, precisa ficar atento também nessas possibilidades, né? sim. Ó, o E, André Marques comentou aqui. uhum. Boa noite, André. Bem-vindo. Gustavo, bem-vindo. Live espetacular. Parabéns aos envolvidos. Obrigada, Gustavo. E o André, ele comentou aqui. Ih, caramba, subi muito. Quer que eu veja aqui? Digo por experiência própria, em 98% dos casos, a família não se trata, pois é mais fácil apontar o dedo para o adicto, mas graças a Deus o adicto, estando em recuperação, adquire as ferramentas para... Ferramentas do programa de 12 Passos consegue ter qualidade de vida independente da família e se tratar. Perfeito, perfeito, Perfeito. né? E aí a gente Uhum, entra naquela questão da, até falando dos 12 passos aqui, impotência, né? uhum, Impotente perante ao outro, né? A oração da serenidade, que fala, eu só posso uhum. modificar a mim. E isso é ótimo, porque o que seria dos adictos se eles não conseguissem se recuperar na dependência do familiar para recuperação, né? Isso é ótimo, mas é importante porque o nosso papel aqui também é conscientizar muitas famílias que ficam nesse ciclo sem conseguir perceber isso, e assim como muitos adictos também ficam entrelaçados, né? E mesmo com o programa, né? Eu conheço alguns, mesmo com o programa, tem muita dificuldade, né? Mas é isso mesmo que ele falou, é perfeito. Muitas pessoas, né, conseguem manter a recuperação, né? Eu acompanho muitos pacientes e eu vejo isso Uhum. acontecer, porque exatamente, a maioria é só o paciente dependente que entra em recuperação, né? Uhum. E consegue, né, apesar disso, né? Mas é importante a gente Por isso que trazer essa estar no reflexão. grupo, né, Zander, é muito importante. Por exemplo, o grupo de ANA, porque muitas vezes o grupo ampara, né, aquele que está em recuperação, né? Se a família não está conseguindo se perceber adoecida, não está conseguindo entrar em tratamento, o grupo entra aí como mais uma força para dar um suporte, né? E conseguir ajudar o adicto a manter a sua recuperação, né? Então, por isso que a gente sempre fala, vai no grupo, faz a terapia, vai não sei o quê. Por quê? É. Porque isso vai dando aí uma estruturação, né, para aquela Eu, pessoa que está em recuperação. eu coordeno um grupo ambulatorial, né? E assim, o poder que o grupo tem, ele é uma coisa que a gente não consegue mensurar, né? Então, Exatamente. realmente, é uma troca ali muito grande, é um compartilhamento de força, né? De experiências. É uma coisa muito rica, né? É uma coisa Sim. muito rica. Então, realmente, né? A terapia, a psicoterapia de grupo, faz um complemento nessa rede de apoio, né, Natália? Porque cada um tem a sua função, né? Quando a gente fala da rede, né? Exatamente. Né? E como você falou, né? Assim, o grupo acaba tendo muita força aí na recuperação, né? Dá esse apoio. Tem o padrinho, as madrinhas, e que naquele momento que a pessoa está ali se sentindo sozinha, com vontade de usar, né? Pode recorrer a alguém do grupo, o padrinho, a madrinha, né? Para quem não sabe, o padrinho e a madrinha são figuras, né? Do grupo que ficam ali como referência, né? De uma pessoa. O Zander pode explicar aí melhor o que é um padrinho e uma madrinha.
Eu vou falar aqui. É que eu vi uma pergunta aqui interessante, que eu vou ver se eu Uhum. acho aqui, mas eu vou falar. Você perguntou do padrinho e madrinha, né? Padrinho e madrinha, né? É uma pessoa mais experiente no programa de Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, ou qualquer outro grupo de 12 passos. É uma pessoa que já tem uma experiência no programa, conhece os 12 passos, geralmente, né? Já tem Uhum. uma bagagem de estrada, e ele fica ali dando suporte ao recém-chegado, né? Ou não recém-chegado, porque existem muitos que têm uma relação de apadrinhamento, que estão há anos limpo, e que essa relação não termina, né? É muito legal isso, né? E é uma troca, né? O apadrinhamento é dito como uma via de mão dupla. Então, o padrinho, ele está ali dando, né? Que se fala em grupos, dentro dos grupos, né? Dando de graça o que eu recebi de graça, né? Sim. E é um conceito de grupo, porque quando eu compartilho com o outro, né? Eu falo para mim, eu reforço a minha recuperação e eu dou esperança para o outro, né? Então, esse é o conceito forte do grupo, né? Porque eu estou ali falando para o outro, mas eu estou mantendo a minha recuperação, né? Eu Uhum. estou lembrando de onde eu vim, né? Né? Então, e o padrinho é uma pessoa assim, né? Uma pessoa que já tem experiência, né? E aí tem alguns critérios ali de afinidade, Sim, de troca, né? Mas é isso, né? sim. Entra como uma referência, né? Uma pessoa ali de referência dentro do grupo para você te dar um suporte, né? Também, assim, né? Isso. Ô, Natália, eu vou só Qual fazer foi a uma. pergunta que você viu aí? Eu estou Tô aqui. procurando aqui. A pessoa falou assim, ó. É KP Radela. O familiar tem que deixar o adicto se lascar, entre aspas, para que ele possa querer entrar em recuperação? Seria isso? Quer responder? Posso responder. Então, se deixar se lascar é bem forte, né? Mas o adicto ele precisa sofrer as consequências do uso, né? O teu... Então, não é deixar se lascar, né? Mas a pessoa precisa passar pelas consequências dos prejuízos, né? Por exemplo, fez uma dívida enorme por conta do uso. Precisa passar por aquela dívida. Porque se a família está sempre cobrindo, o adicto ele não consegue entrar em contato com o prejuízo, com a dor do prejuízo. E enquanto ele não consegue entrar em contato com a dor do prejuízo, ele, para ele tá tudo bem. Então ele continua ali, usando, no mesmo lugar. Né? Às vezes, quando, né, a família está ali cobrindo as coisas, né, chamamos isso de facilitação, porque aí facilita que a doença se mantenha, né? Facilita, né, o progresso do adoecimento. Às vezes vai precisar se lascar, sim. eu queria Sim, falar um pouquinho, se Natália. lascar meio forte, mas precisa se lascar, sim. Muitas Eu vezes. queria, Precisa, sim. eu queria falar um pouquinho sobre isso, Natália, por quê? Que é importante, né, nessa pergunta a gente entender quais são as características do adicto, né, do dependente químico, né, como ele fica. E uma das coisas que ele perde, né, é a consciência, ele perde a condição de controle dos impulsos, né, ele Uhum. fica uma pessoa, quando perde a questão do controle dos impulsos, né, então ele se torna uma pessoa inconsequente, imprudente, então ele se coloca em risco e ele coloca outras pessoas em risco. Então, o que acontece com isso? Né? Se ele já está inconsequente, ele não consegue ali perceber o risco que ele se coloca, você imagina se nem em alguns momentos de sobriedade ele sofre aqui as consequências daquilo que ele faz. Então, fica nesse ciclo aí, ele não vai conseguir retomar Uhum. essa consciência dos prejuízos. Né? Então, se você cobre prejuízo, ele não tem por que parar de usar. Porque ele está ali Exatamente. impulsivo, né? Ele está impulsivo, sem Uhum. controle disso. Ele perde a capacidade de perceber o perigo, de perceber o prejuízo, para onde ele está indo, né? Então, essa é justamente a forma que você pode trazer alguém para a recuperação. O contrário de cobrir é mostrar o problema, Sim. ter conversas sobre isso, né? E aí precisa do grupo, porque quem é que consegue fazer, qual é o familiar que dentro desse ciclo de adoecimento tem força para fazer isso sozinho?
Pois é, fica muito difícil. Porque o familiar, ele está embolado, né? Ele está embolado no adoecimento. Então, é muito difícil. Isso O aí. familiar também precisa do grupo para poder identificar algumas coisas. Até a facilitação, né, que chamamos. Então, assim, a gente está falando aqui da força do grupo. Por que que também tem tanta força? É um grupo que é composto por adictos, por pessoas que passaram por isso e estão em recuperação, estão conseguindo estar limpa. Então, assim, aí a gente fala ali de empatias, né? Assim, as pessoas ali têm empatia por aquele que está chegando, por aquele que está passando, por aquele que, né, está passando por esse problema, né? Então, às vezes eu consigo ouvir muito mais uma pessoa que já passou pelo mesmo problema que eu, do que a minha mãe, por exemplo, que sempre me chamou a atenção, aí, mais uma vez a minha mãe está me enchendo o saco, entendeu? É É, diferente. eu vou usar um conceito que é empatia, mas tem um conceito que cai como uma luva, que é a identificação, Sim, né? E exatamente. isso fala não só sobre a DIC, isso fala sobre a gente. Quando a gente tem identificação com alguém, ali existe um atrativo, Uhum, né? E essa identificação é um atrativo, né, para a pessoa. É tanto a identificação na dor quanto a identificação na esperança, né? sim. Na melhora, né? No progresso. O André falou que esse é o conceito básico de insanidade, né? Que é isso, a pessoa que está inconsequente, que perdeu a capacidade, né, de se proteger, é a Uhum, insanidade que a gente chama, né? Que ela não consegue ali, né, sim. dar conta. O Nós já André, chegamos aqui no nosso o tempo. Você André quer falar falou mais que alguma coisa? Natália lembra de mim? Lembro. Lembro sim. Eu sei quem é André Marques. Vou falar com você depois, André. Lembro sim. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já chegamos aqui, passamos um pouquinho do tempo, né? Que também demorou um pouco para a gente começar aqui, que eu me atrapalhei aqui para te adicionar. Aham. Ainda bem que você abriu aí no seu, porque para mim a sua imagem não apareceu até agora. De vez em quando tem uns bugzinhos que acontece, né? Ó, aqui, ó, Mas a capa para dela. O que vocês acham da internação? Então, a internação, ela se faz necessária, né, quando se chega a uma situação mais grave, porque, assim, a dependência emocional entrelaçada com a dependência química é muito grave, né? Então, assim, é uma doença que vai progredindo e a gente estava falando aqui dos prejuízos vão ficando cada vez maiores e quando a pessoa começa a entrar em risco de vida, né, precisa de uma intervenção mais concreta. Então, assim, a internação consegue fazer esse papel, que a gente fala que muitas vezes a família não consegue, não tá conseguindo dar conta mesmo. E aí precisa de ajuda, né? De terceiros, de profissionais, de uma instituição. Então, o adicto, né, quando ele abre o quadro de compulsão muito grave, ele é muito difícil parar sozinho. Então, ele vai precisar de uma intervenção, né, mais concreta, vamos dizer assim, né? Estar num lugar sem acesso a nada, né? Sem acesso à droga, sem acesso àquelas pessoas, tomando medicação para conseguir lidar, né, com a abstinência, porque tem até sintoma, a abstinência não dá só desespero, mas sintomas físicos, dores, né? Então, assim, a internação se faz necessária quando chega nesses casos mais graves, né? Para a pessoa conseguir fazer a desintoxicação, né? A primeira coisa que se precisa fazer é a desintoxicação, né? Até para depois a gente começar a trabalhar, né, a conscientização, né, o primeiro passo que fala, né,
eu me conscientizar que eu sou impotente perante a droga, perdi o controle da minha vida, perdi o controle, perdi, né? Então, assim, tem alguns passos, né, até dentro da internação para se conseguir depois chegar num HD, né? O André falou aí, né, que se eu lembro dele do HD, HD é um outro serviço de manutenção do tratamento, né, que pós a internação pode ser feito, né, que a pessoa vai lá, trabalha, né, sobre seus gatilhos, sobre suas questões, né, vai mantendo ali os grupos. Então, assim, depois da internação precisa fazer a manutenção do tratamento. Natália, eu queria falar uma coisa assim sobre isso, que eu acho que é importante também, assim, Uhum. eu acho que também é importante que a família busque uma avaliação profissional, porque às vezes tem um caso de um paciente que não fez nenhum tipo de outro tratamento e talvez ele possa ter uma avaliação que ele consiga sustentar com outros recursos, né, Uhum. a recuperação dele, né, porque às vezes a angústia da família é muito grande e chegou num ponto tão grande e ela só vê a internação como única solução e nem consulta um profissional. Então, ele pode queimar etapas ali, né, Sim. da internação. Então, é importante também, assim, um profissional fazer uma avaliação, né, do caso para saber qual é a indicação do tratamento, né? Porque, por exemplo, você falou do hospital dia, né? O hospital dia é um recurso que pode ser usado se você avalia o caso que ele não precisa de internação, ele pode ter um tratamento intensivo indo todo dia para a clínica e voltando para casa, né? Claro, com a devida avaliação aí dessa possibilidade, né? Uhum. É, Exatamente. Aí depende da gravidade, né, da situação. Então, assim, a internação é a última instância, né? Quando chega um risco de vida, né? Aí precisa intervir. E aí tem os outros serviços, que é o HD, são os grupos, a terapia, né? Então, é muito importante uma avaliação, né, médica, psicológica, né, o conselheiro, né, para estar aí uma equipe juntas, né, e pessoal junto aí conversando para conseguir aí tentar fazer a melhor indicação. tá ótimo. Acho que a gente pode encerrar, né? Sim, hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Ó, a Bruna colocou aqui, parabéns pela live, abordando um assunto tão importante sobre uma doença que é tão mal compreendida e cheia de preconceitos. Verdade. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que a Muita gente gente faz não essa. entende, né? Muita gente encara como, isso aí é sem vergonhice, né? Não quer nada com a vida, não sei o quê, e não, né? A pessoa está ali adoecida, perdida, sem conseguir sair, precisando de ajuda, de apoio, né? Isso aí. Isso aí. É isso aí. Tem Obrigado, a pessoal. Elane também, sou uma Naranon em recuperação e a força do grupo vem da terapia do espelhamento. Exatamente. Não. Esse Legal. espelhamento é muito importante, né? Assim, quando a gente consegue se ver, né, no outro, às vezes acende algumas luzinhas que a gente não estava conseguindo perceber, né? Precisamos de mais lives dessas aqui, ó. Espaço Comanda Lazen. Comanda Lazen. Espaço Desculpa. Mandala Zen. Mas a gente vai Espaço... fazer, né? Nosso objetivo é ter Vamos uma fazer. frequência de live, Obrigada. né? Vocês Sim, a podem ideia mandar é você sempre para a gente fazendo, né? também. Se vocês tiverem, né, algum tipo de assunto que vocês gostariam, né, que a gente falasse, seria bacana também. Pode mandar para a gente no comentário da live quando postar, ou no nosso direct do Instagram, né, que vai ser bacana a gente poder também falar coisas que vocês gostariam de saber. Sim. Né?